hoje a gente vai falar sobre a consciência. Então, para a gente começar, fala para a gente o que é a consciência, então, afinal de contas. Menina, se você for levar em consideração só essa explicação, levando em consideração a psicanálise, a consciência seria uma das três instâncias psíquicas, né? Que é o inconsciente, o pré-consciente e a consciência, que nós já falamos em outros vídeos. Mas quando você vai para a clínica, psicanálise você estuda muito. E quando você vai para a clínica, quando você começa realmente a entender, eu vou até um pouco além, a sentir os conceitos, que eu acho que a psicanálise não basta você entender, você tem que sentir os conceitos, né, criados por Freud. Quando você começa a entender o que é o inconsciente, o pré-consciente é muito fácil, mas o que é a consciência, que é o alvo da nossa conversa hoje, você vai ver que ela tem um sentido muito mais amplo do que diz a psicanálise. A consciência é a instância psíquica que te relaciona com o mundo, que te atualiza, que recebe os estímulos, recebe as percepções, toma decisões, né? Então, estar consciente é estar se relacionando com o mundo dentro de uma realidade. Isso é a consciência. Agora, quando você começa a atender os pacientes, as coisas começam a se complicar um pouco, porque você consegue perceber que nós não temos consciência da maior parte das coisas que nós fazemos. Mas aí não é o inconsciente fazendo toque, 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 oi? Sim, o inconsciente pressiona a consciência para você ter atitudes e ter sentimentos indevidos. Mas vamos deixar hoje de fora um pouquinho o inconsciente, a gente pode até depois voltar num outro vídeo e falar do inconsciente, que é muito importante, talvez o mais importante para a psicanálise. Mas hoje eu quero trazer aqui, gente, o que eu estou constatando na clínica, sempre, repito sempre, não sou professor, sabe? Eu sou um psicanalista, freudiano. E quando eu vou para a clínica, eu vejo assim coisas que você não lê muito nos livros, sabe? Por exemplo, estar consciente. Saber é estar consciente? Uma pergunta que eu me fiz depois de algumas sessões com uma paciente. Ou seja, você saber o que você está fazendo é estar consciente? Aí vem uma questão, aí na hora me veio o pensamento de um alpinista, né? Que ele tinha uma criança, um filho pequeno, uma filha, não lembro, e a mulher estava grávida, né? E ele resolveu subir o Everest, mesmo com a mulher grávida. Profissional, entre aspas, conhecedor, sabia o que estava fazendo. Eu pergunto, ele tinha consciência do que ele estava fazendo? Bem, acho que qualquer um diria sim. Né? Ele sim. sabe dos riscos, sabe. Só que aconteceu a tragédia, né? Chegando lá em cima, teve uma avalanche, desmoronou e ele morreu relatando a própria morte. E ele diz, dentre outras coisas, que o maior arrependimento da vida dele foi estar ali. Ou seja, ele estava totalmente arrependido de estar ali. Então eu pergunto, ele tinha consciência do que ele estava fazendo? Ele de repente não calculou os riscos? Pois é, ele sabia o que estava fazendo. Mas será que ele realmente tinha consciência do que ele estava fazendo? Uma outra questão. Uma entrevista com o falecido Chico Anísio, o repórter perguntou a ele se ele se arrependia de alguma coisa na vida dele. Ele falou que sim. Ele se arrependia de ter fumado. Porque ele morreu de problema pulmonar, né? Ele se arrependia de ter fumado. Agora, veja bem, o Chico Anísio era um cara inteligente, né? Culto. Ele não sabia que cigarro faz mal? Sabia. Ele não sabia que cigarro causa eczema, câncer, etc. E ele não fumava? Então ele tinha consciência do que ele estava fazendo? De repente ele não tinha, não sei, eu tô jogando também. Sim, não, pode De colocar. repente ele não tinha essa consciência e ele só se arrependeu porque ele de fato morreu em decorrência do cigarro? Será que a consciência não só veio naquele momento? Que ele viu que deu ruim? E Exatamente. se não Será que tivesse dado ruim? Se ele tivesse morrido de outra coisa, ou tivesse ficado doente sei. de outra doença sem ser decorrência do cigarro? Um outro caso famoso, o Jô Soares, que ele, perguntado, ele falou que ele se arrependia assim de ter andado de moto. Que ele tomou um tombo de moto e teve uma fratura que nunca mais se recuperou. Sim. Então, será que quando ele pegava a moto dele para sair na estrada, ou quando eu pego a minha, ou quando outros pegam, será que nós temos consciência de que a gente pode morrer ali na esquina? Que um caminhão pode passar por cima da gente, um carro pode nos atropelar, a gente pode tomar um tombo? Será que no momento que eu estiver andando com a moto, que eu derrapar e que eu ver que eu vou dar de cara com um caminhão, será que naquele exato momento, será que a consciência não veio? Aí vem a minha questão. Será que as pessoas têm consciência do que estão fazendo?
Será que Acho nós que temos consciência do que nós estamos fazendo? muitas vezes a gente também arrisca, não, porque a vida é um risco em muitas situações, Sim. né? Às vezes mesmo consciente, você, Então, você faz aquilo sabendo, se arriscando. tá. Falando pode dar certo ou pode dar errado. E aí você se lança Mas será naquilo. que nós temos consciência para avaliar exatamente, com precisão, o que é certo e o que é errado? Aí vem a teoria de Platão, né? A teoria das cavernas. Que nós vivemos dentro de caverna e que nós só vemos vultos, né? Que a gente não consegue ver a realidade. Né? E você começa a perceber que realmente é assim. Né? Se a gente for olhar a coisa com a realidade nua e crua, a gente não vive, não faz nada. Sim, então. Sim, Tem tá. que se arriscar, né? Eu não vou andar de moto porque é perigoso, né? Uhum. Eu não vou saltar de parapente porque é perigoso. Eu Não não vou vou nem andar de carro, porque também é perigoso, enfim. tudo Não é vou sair de perigoso. casa. E também é Tá. perigoso, dependendo de onde você mora. Mas veja só, nós estamos falando de coisas assim com um certo risco. Né? Uhum. Agora, por exemplo, a pessoa que se droga mesmo até morrer, ele tem consciência do que ele está fazendo? A pessoa que é alcoólatra, que bebe, que destrói a vida, destrói a família, destrói trabalho, ele tem consciência do que ele está fazendo? Ele sabe que bebida faz mal, tá? Sim. Qualquer alcoólatra, se você conversar, não, o fumante, não, eu sei que cigarro faz mal, eu sei que bebida, sei que droga faz mal, mas o cara continua. Mas ele sempre fala, mas eu não consigo largar. Então, aí talvez vem aquele outro conceito de inconsciente. Sim. A pessoa está empurrada pelo inconsciente. Sim. Ela está empurrada por uma coisa que ela não sabe. É. Né? Ela não sabe a raiz Por que ela não daquela consegue compulsão. largar aquilo? Né? É, aquela compulsão. Então nós estamos em extremos. Mas até mesmo no dia a dia. Será que a gente tem consciência do que a gente faz? As decisões que a gente toma, às vezes, no dia a dia. Eu não sei se é uma coisa também da nossa sociedade que muito se fala de viver no automático, né? Que as pessoas falam que a gente vive sem calcular as coisas, pelo dia a dia, pela correria, pela tribulação da vida, pelo trabalho, tenho que estar fazendo tudo, eu tenho que estar sempre ativo, e aquilo meio que vai te levando, e você vai vivendo sem sentir, sem viver o hoje, sem viver o presente. Você sabe que muitas dessas coisas fazem mal. Você mesmo está aqui falando, viver em automático faz mal. Faz mal, E né? por que continuam vivendo? Então, mas aí viver o automático não te traz a consciência. Porque se você realmente vai, né, pensar, calcular aquilo que você vai fazer, você vai viver mais no presente. Isso, de repente, será que é bom você viver totalmente assim? A consciência de tudo também não te causa um sofrimento? Se você for levar ao pé da letra esse sentido da consciência, você acaba não fazendo nada. Sim. Né? Agora, para mim, hoje, o que é consciência? A consciência, para mim, agora respondendo a pergunta, né, é a capacidade de você olhar o mundo com o máximo de realidade possível. Ou seja, você tentar ver a realidade da forma mais crua, mais nua, para você poder tomar decisões mais acertadas ou menos erradas. Por exemplo, se eu como um determinado tipo de alimento ou ingiro um determinado tipo de substância que eu sei que me faz mal, eu preciso avaliar o preço que eu vou pagar por isso. Sim. Né? Se eu fumo, eu sei que daqui a 30 anos eu posso ter um câncer de pulmão, posso ter um enfisema, mas o prazer que me dá é tão grande que eu não vou parar. Agora, se eu tiver o efizema, se eu tiver o câncer, eu não devo reclamar. Não. Né? Então eu estou consciente. Então, se eu ando de moto e eu me arrebentar numa esquina dessa aí, eu não devo reclamar, porque eu sei que eu estou correndo um certo risco. Então, para mim, ter consciência é sair da caverna. É olhar. Agora, isso também se dá talvez em pequenas coisas, né? Não, pequenas escolhas da vida. Pequenas escolhas que a gente faz. Será que, tipo, por exemplo, a pessoa tem um casamento estável, né? Vou falar agora tanto o homem quanto a mulher. Sim. Tem um casamento estável, tá legal, tá feliz com a mulher e numa viagem conhece uma outra pessoa e se encanta e acaba saindo com ela e coisa e tal. Será que nesse momento a pessoa está consciente do que ele está fazendo, que ele está cometendo uma traição, que isso pode acabar com essa relação, isso pode acabar com esse casamento? Ou será que ele se engana, né? Ou seja, ele não olha para a realidade. Não, eu vou sair porque não tem nada a ver, né? Ninguém vai saber. Eu vou sair, é um mecanismo de defesa. Ou seja, vou me cegar para mim não ver a realidade. Mas a gente, nos outros vídeos, você já tinha comentado que muitas vezes a gente lidar com a realidade é duro. Não, pois é.
isso que eu estou falando. Por isso que eu digo que as pessoas, de um modo geral, elas se tornam inconscientes, né? Ou seja, sem consciência em grandes atitudes da sua vida. Ou seja, não consegue olhar com amplitude ao seu redor quando vai tomar uma decisão. Isso tudo sempre envolvendo alguma coisa que ela goste de fazer, algum prazer que traga prazer para ela. Claro, a pessoa que fuma, que está se matando, por que ela fuma? Sim. A pessoa que bebe, por que bebe? Eu ando de moto, por quê? Então, geralmente, é como se a gente saísse do nosso estado de consciência para fazer algo que nos vai dar um prazer momentâneo ali. Mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa. Aí você vai ver nos textos de Freud o princípio do prazer. Nós, seres humanos, sempre buscamos prazer. Hoje eu modificaria, quem sou eu para modificar a fala de Freud? Nossa, que ousadia, meu Deus. Mas eu hoje tenho uma outra consciência. Ao invés de prazer, satisfação. Eu vejo uma diferença. Porque é instantâneo. Não, eu vejo uma diferença imensa entre prazer e satisfação. Qual é a diferença? Por exemplo, você está morrendo de fome. Eu te dou um pedacinho assim de carne para tu comer. Ai, meu Deus. Tu não vai ter prazer? Vou, mas vai eu ter vou satisfação? querer mais. Então, nem sempre prazer dá satisfação. E nem sempre satisfação dá prazer. Tá? Muitas vezes o masoquista, ele tem satisfação com dor, com sofrimento. Então a gente nega a realidade em busca de prazer. Sim. Né? E aí tira a consciência meio que como se ela saísse daquele momento ali, pra gente não pesar, né? Não, senão não faz. Né? Teria Pô, eu quero andar de moto. Se eu começar a pensar, eu posso tomar um tombo. Eu posso cair, eu posso atropelar alguém. Não vou andar. Vai ficar. Ou eu quero ter uma aventura amorosa, né? Fora do casamento. Sim. Se eu pensar, minha mulher vai descobrir, vai dar uma merda, vai acabar meu casamento. Se eu me apaixonar. Eu não vou. Então, eu acho que aí a gente chega na teoria da caverna. Vamos viver na caverna, olhando só vultos, porque a vida fica mais fácil. Porque a vida também sem prazer não dá, né, Lão? Não dá. Né?